Pode começar. Gente, boa noite. Eu sou o Davi, R1 de Urgência e Emergência. Sou enfermeiro do HCUFG, né? Estou fazendo residência e eu vou começar a minha apresentação aqui sobre radiografia de tórax. A gente vai começar apresentando umas 5 imagens aqui. São 5 radiografias que eu selecionei antes, né? Para a gente dar uma olhada assim nelas, para ver o que a gente pensa. Eu não sei qual é o nível de vocês, eu não sei se tem gente iniciando. Para ser bem sincero, eu sou um cara bem básico, assim, eu não entendia quase nada e eu fui meio que me aprofundar há pouco tempo. Acho que é porque a minha mulher, ela é radiologista, né? Aí eu meio que me apaixonei, assim, por esse campo agora. Então eu vou passar as imagens, tá? Eu vou deixar uns 20 segundinhos para dar tempo aí de vocês analisarem, verem, ver se tem algum dispositivo, alguma coisa assim que salta aos olhos, né, que vocês queiram perguntar no final, e eu vou repassar essas 5 imagens depois, tá? Essa foi a primeira. Essa daí parece que está muito acometido, né? Quero que vocês olhem e meio que tentem visualizar com os olhos assim de vocês, tá? Sem muita técnica, porque durante a apresentação a gente vai mostrar algumas técnicas, né? Tá? Agora a próxima imagem. Ver se está bem expandido, ver se não está, ver se dá para ver todas as estruturas, porque é para conseguir ver tudo, todos os órgãos. Esse tem alguma coisa aí, né? Esse parece ter uma cirurgia cardíaca, né? Tem uma rafia de externo. Olha bem o padrão. Não tem nenhum bonitinho, né? Todos os pulmões aí estão tudo acometidos. Bom, e aí esse é o conteúdo. Eu vou dar a técnica primeiro, né? Para mostrar como é que é uma técnica certa. Eu vou falar sobre anatomia. Vou falar sobre sistematização, como você vai olhar esses exames, né? Vou falar sobre os padrões radiológicos e avaliação de dispositivos bem no finalzinho, tá? A introdução, né? A importância da radiografia para o nosso dia a dia, né? É porque é um exame que a gente vê ele todo dia. É um exame que é muito acessível a nós, principalmente lá no HC. A gente vê bastante RX, né? Pedindo sempre PA perfil. O que é esse PA perfil? Por que você pede perfil? Por que não é só PA? Por que não é AP? Tá? E lembrando que sempre numa radiografia, a gente tem que sempre identificar 5 tons de cinza, assim, idealmente, né? A gente vai conseguir identificar ar, gordura, partes moles, osso e metal. E o modo como a gente vai falar sobre essa radiografia, a gente vai sempre usar rádio opaca e rádio transparente. A técnica do exame, eu primeiro vou falar sobre as incidências mais comuns, PA, perfil, vou tentar diferenciar PA de AP, o perfil esquerdo, por que ela é o esquerdo, e a gente vai entrar para ver se a técnica está adequada. A gente vai falar sobre a inspiração, se ele está bem inspirado, se ele está bem penetrado, se ele está rodado ou não. Para quem ainda não tem familiaridade com esses termos, a gente vai deixar ele bem familiar, tá? PA e AP. Qual é a diferença deles? Por que é importante saber quando está em AP? Por que não é? Bom, em PA tem um tubo de raio-x, ele fica sempre a 1,80 m do paciente,
por que o PA é melhor, né? Porque, lembrando que o coração, ele fica no mediastino anterior, então ele fica à frente da pessoa, né? Quando você pega a posição ortostática, o coração ele sempre vai ficar à frente do peito. Então, se o coração estiver mais perto do filme, ele vai ficar mais nítido. Lembrando, igual aquela brincadeira lá com a lanterna, que a gente colocava a lanterna e a mão assim, para fazer gestos, é mais ou menos do mesmo jeito. Se a mão ficar mais perto, ele vai projetar uma sombrona grande assim, lá na parede, ficando menos nítido. E quando a gente fica com a mão perto da parede, ela fica mais fidedigna com os traços reais. Isso no PA, tá? Então, o raio-x, ele incide primeiro póstero, depois ele sai no anterior. Então, as estruturas aqui, ó, elas estão mais fidedignas aqui no filme. Quando ele fica em AP, é porque o coração, que é aqui, ele fica mais perto do tubo. Então, quando o raiozinho ele bate em alguma estrutura, ele vai projetar lá no filme maior. E aí isso tem algumas características. E todo mundo entendeu aqui, porque eu sei que tem gente que nunca entendeu, que isso é uma coisa que sempre pega. Entendi, Davi. Tranquilo. Me dê um retorno, por favor. Senão eu vou viajando aqui. Vamos lá, então. No póstero anterior, por que o paciente fica assim, né? Ele tem que abduzir as escápulas, porque a gente retira o máximo possível de interferência, né? Então, a gente tira as escápulas para aparecer mais pulmão, mais órgão principal. Perfil esquerdo. Por que é o esquerdo? Porque o coração ele fica do lado esquerdo, então quando ele projetar no filme, ele vai ficar mais fidedigno, né? A mesma história quando ele fica em PA e AP, tá? Aí o coração ele tem que ficar mais próximo do filme. E no AP aqui, que geralmente é o paciente em leito, o pulmão ele fica mais comprimido, então a gente enxerga menos pulmão, é bem limitado, mas se for um paciente grave, não tem muito o que a gente fazer, a gente vai sempre fazer em AP. Como é que a gente sabe quando está em AP? Geralmente, na radiografia, vem falando, tá? Quando está em AP, ela vem falando assim no canto, mas sempre avisa, tá? Para vocês já meio que esperarem alguma coisa. Aqui no PA, um exemplo de radiografia em PA, fica mais fidedigno com os contornos reais, né? Então, é tipo um contorno, ele é mais real, ele é mais em HD mesmo. Né? E no AP, não. Ele embaça tudo, apesar da imagem ela tá ruim, é mais ou menos assim que fica. Então, você vê um coração maior, enquanto que no PA, não. Ele fica mais fidedigno mesmo, você vê todas as estruturas certinho, olhando em volta, tá? E aqui não, aqui ó, os vasos, eles ficam mais em base. E tem um volume pulmonar menor, né? Igual eu já tinha falado, aqui é mais escondido, você vê mais área pulmonar, tá bom? Vamos lá. Então, quanto à inspiração, a gente falou sobre o perfil, né? Agora a inspiração. Quando é que a gente sabe que ele está bem... Quando ele está bem inspirado, quando a gente consegue ver de 9 a 11 arcos costais posteriores ou de 6 a 7 anteriores. Quando você começa a contar aqui, vamos lá. Eu vou começar a contar aqui, vocês acompanhem, tá? 1, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu na mediana aqui certinho, né? Então, ok. Passou. Aqui, vamos lá. A gente pega e conta na hora. Aqui, vamos lá. Tô vendo uma costela aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um pouquinho menor, né? Então, quais são as implicações? Menos área pulmonar, menos estrutura para a gente olhar. Coração
parece ser um coração maior, geralmente, né? Que ele fica relativamente maior. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não, turma? Tranquilo. Tranquilo, né, Ana? Obrigado, viu? Sim. Você escapou, viu? Sexta-feira eu achei que eu ia saber as taquicardias aí, mas vou embora sem saber. Agora, a penetração. A gente já falou de inspiração, agora eu vou falar de penetração. Acho que é mais ou menos, meio que fala mesmo. Quando está muito penetrado, a gente consegue enxergar demais. Mas como é que a gente sabe quando está bem, quando ele está penetrado de modo ideal? Quando a gente consegue enxergar essas espinhas, essas espinhas vertebrais até a metade do filme. Isso quer dizer que o filme ele tá bom. Ele está nem muito penetrado e nem pouco penetrado. Quais são as implicações de um filme que ele não penetra muito bem? A gente enxerga tudo uma coisa só. Então o coração é mesma coisa que diafragma, o diafragma é a mesma coisa que músculo e gordura, certo? A gente sabe que não é muito, nem sempre a gente vê, né? Isso na nossa prática. Depende muito do técnico, a intensidade de raios, volume de corpo, enfim. São vários fatores. Falando ainda de penetração, eu vou sempre fazer um adendo com alguma coisa meio que específica, tá? Para a gente sempre ver que a gente pode enxergar mais coisas além, assim. Então, aqui, teoricamente, as vértebras, elas vão ficando mais radioopacas, mais radiotransparente, aliás, que aí ele vai ficando mais escurinho. Se ele não tiver mais escurinho, é porque ele tem alguma alteração. Geralmente é alguma consolidação, enfim, pode ser uma pneumonia, tá? Então, esse aqui é um sinal clássico que muita gente come bola. É bom a gente reparar sempre nisso, porque quando a gente olhar o perfil, geralmente a consolidação dá sempre aqui, a gente sempre, como bola, passa o olho e não vê nada, tá? Agora, a rotação. Como é que a gente fala que um exame está rodado ou não? A gente mede sempre a cabeça aqui da clavícula até a espinha. Ele tem que estar em distâncias iguais, tá? Aqui tá, né? A gente pode medir aqui, ele tá igualzinho a essa daqui. Esse não. Qual é a implicação disso? É porque os vasos, eles aumentam aonde eles não têm que estar aumentados. Isso pode confundir diagnóstico, olhar clínico. Mais um exemplo de rotação. Bom, aqui é para a gente medir, né? A gente mede aqui, ó. Está rodado ou não está? Aqui. Então, vamos lá. A gente achou a espinha, agora a gente vai achar onde é que está a cabeça da clavícula. Não sei se vocês estão vendo aqui comigo, ó. Espinha, cabeça da clavícula, espinha, cabeça da clavícula. Ou seja, a câmera, o raio-x ele está um pouquinho mais para a direita, né? Então, o que acontece? Aumenta os vasos, ó. Tá vendo? Ele está maior do lado esquerdo, confundindo com alguma alteração, né? Então, a gente sempre tem que observar isso. Aqui também, ele está rodadaço para a esquerda. Então, aumenta vasos aqui, ó. Tem uma aorta zona aqui, tem um botão aórtico grande. Vamos à anatomia. Esse sempre foi um problema para mim, então, não sei se é para vocês também, mas, enfim, o pulmão, como vocês devem saber, ele é dividido em lobos. O pulmão direito, ele tem 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E o esquerdo, lobo superior e lobo inferior. Lembrando que o lobo médio, ele toca sempre o ventrículo direito, tá? E o ventrículo direito, ele fica encostado aqui no diafragma. Eu vou mostrar isso mais à frente aqui agora. O mediastino, ele é dividido em 3 partes, anterior, que fica o coração, médio, e o posterior, que fica a espinha. Aqui, essa é a parte principal. Vamos lá.
Vamos ver com calma, tá? Se alguém tiver dúvida em alguma parte aí, avisa antes, tá bom? Porque a gente vai bem devagarzinho aqui. Então, na anatomia radiológica, a gente vê a traqueia aqui primeiro, a veia cava superior, ela vem logo em seguida, a aorta, ela vem aqui, o tronco da aorta pulmonar aqui, o átrio esquerdo, o hilo vascular. Todo mundo sabe o que é hilo aqui, não? Senhor, Não, explica. o hilo é o conjunto... Obrigado, Ana, a gente combinou isso aí. O hilo, ele é um conjunto de vasos pulmonares e brônquios. Então, sempre quando tem um bronco, tem uma veia, né? Tem uma artéria. Então, é esse conjunto. É como se fosse a inserção muscular, aonde concentra mais fibras, né? Então, é onde você vai ver maior inserção de vasos, broncos, bronquifonte, enfim. O átrio esquerdo, falei errado naquele slide anterior, tá? Quem fica ao lado do pulmão direito é o átrio esquerdo. Ventrículo direito, ele fica encostado abaixo, encostando aqui no diafragma, e o ventrículo esquerdo aqui, na língua, tá? Aqui do lado direito, a gente tem o ventrículo direito indo um pouquinho mais anterior, depois esquerdo posterior, átrio esquerdo e átrio direito, a artéria pulmonar e a aorta aqui, descendo, que ela vem abdominalmente, tá? O índice cardíaco, enfim, estou passando, porque é de praxe falar sobre índice cardíaco, né? Então, o pulmão ele não pode passar 50% do hemitórax. Aqui o diafragma, eu pus uma imagem de um diafragma para quando a gente estiver observando um perfil. A gente saber qual que é o pulmão esquerdo e direito aqui, o diafragma direito ou esquerdo. Vocês têm alguma noção? Se é o diafragma esquerdo é qual? Ana, responde. Eu acho que é o da frente. Qual que é o Eu também. O primeiro dessa setinha com cabinho. Eu também acho que é da frente. Quem que falou agora? Eu, Diego. O Diego tá aí, Diego? Sim, entrei agorinha. Tá. Então, lembrando na anatomia que o diafragma do pulmão esquerdo, ele vai bater no coração, então ele não vai continuar. Então, esse de baixo aqui, ó, é o esquerdo, e o de cima é o diafragma direito. Quando a gente volta aqui, ó, tá vendo que o diafragma ele bate no coração, que é o diafragma esquerdo, certo? Certo. Enfim, ok. Passa. Aqui fica uma pontinha que fica a veia cava inferior, ela sempre vai estar posicionada aqui, então não vai ser nenhuma alteração aqui, tá? Esse é sempre o diafragma, o veia cava inferior. E o sinal de silhueta na radiografia, né? Quando a gente olha uma radiografia, a gente sempre tem que enxergar todas as estruturas, idealmente, né? Quando está apagado alguma estrutura, é porque ele tem alguma alteração. Geralmente é uma consolidação, pode ser uma pneumonia, enfim, qualquer coisa, mas ele vai ter alguma alteração. Então, você sempre tem que enxergar essa silhueta aqui certinho, tá? Quando ele vela, quando ele apaga em alguma dessa, é porque você já tem que ficar esperto e olhar para ver se há alguma alteração nele. Como você vai interpretar a sua radiografia? Primeiro, você tem que checar os dados, nome de paciente, data, história clínica, se atentar à história clínica, porque eu acho que olhar uma imagem sem você saber a história, qualquer coisa relacionada a ele é nada, tipo assim, é só uma imagem. Conferir a lateralidade e verificar a técnica e usar o seu checklist. Tem vários checklists, né, para você analisar. Tem o ABCDE, enfim.
quer dizer, ABCD. Você cria o seu e olha. Lembrando que a técnica, né? Olhar sempre a técnica, ver uma inspiração, ver uma penetração importante, boa, ver se está rodado ou não. Bom, os padrões radiológicos principais, radiológicos, né? Tem a consolidação, tem o padrão intersticial, tem nódulo, massa e a telectasia. São os que eu vou falar aqui, tá? Sempre lembrar da história clínica, porque sem a história clínica, só esse padrão radiológico ele não quer dizer nada. Lembrando que o alvéolo normal, ele é assim, quando ele tem algum insulto, ele aumenta a permeabilidade, tem um extravasamento de conteúdo para o interior ou para o interstício, tá? Então, esse aqui é para o interstício e esse é para o interior. Aqui a gente fala que ele é um padrão de consolidação, porque o alvéolo ele se consolidou, tá? Aqui não, aqui é mais intersticial. Na consolidação, a gente tem um preenchimento dos alvéolos com pus, células, transudato, sangue, e ele se dissemina entre os alvéolos, parando nas cisuras. Lembrando que as cisuras é a divisão entre os lobos, né? Então, se você tem uma pneumonia, por exemplo, num lobo medial, ele não vai subir através da cisura, né, da cisura, ele para ali, se ele tiver um derramezinho e tal. E a principal causa é a pneumonia. Na imagem, a gente sempre vai enxergar uma opacidade homogênea, que ele vai obscurecer os vasos, ou seja, a gente não vai conseguir enxergar vaso, vai ver um broncograma aéreo, e a extensão dele é sempre nas cisuras, né, sem cruzá-las, e não há perda de volume. Então, os principais conteúdos é água, pus, sangue, células, e é de padrão lobar, difuso ou multifocal, tá bom? E aqui tem os tipos e tal. Eu não vou falar todos. Não é porque está em inglês, é porque eu não vou falar que é muita coisa. Aqui um exemplo de consolidação. Tá claro isso aqui, não? Não dá para ver, Davi. Você não está vendo uma consolidação. Ó, eu vou tentar contornar aqui onde eu estou vendo uma consolidação, tá? Tá bom. Ó. Tá vendo? Tá aparecendo aqui. Homogêneo. Ele tá Não tá aparecendo o sensorzinho. Hã? Não tá aparecendo pra gente. Não aparece vocês com todo o mouse. Nossa, eu achei que aparecesse, eu tava falando apontando. Tá. Mas aparece a seta vermelha. Tá, beleza. Aí o padrão de consolidação tá aí. Aí lembra que o principal é a pneumonia. Esse padrão, ele é lobar, né? Parece que está no lobo superior. Aliás, esse aqui é focal. Ele não está em lobar ainda. Aqui tem um outro padrão de consolidação. Onde está a seta vermelha? Como é que você sabe? Não sei, não estou vendo nada. Aí você vai ver o perfil. Onde é que eu vejo aqui no perfil? Lembra que eu falei lá atrás que os corpos vertebrais eles têm que ficar um pouquinho mais escuros com a descida aqui? Ele não tá, ele tá só opaco. Tá vendo que ele tá branco? Então, é uma consolidação posterior, tá? A gente consegue ver o broncograma aéreo. Eu não tô conseguindo contornar com a setinha aqui, né? Mas é mais ou menos perto dessa setinha vermelha. Aqui uma consolidação lobar em lobo superior. A imagem tá ruim, mas a gente vê uma consolidação aí. Aqui uma multifocal em vários pontos. E um difuso. Né? Não tem pulmão quase nenhum. Mais exemplo de consolidação. Aonde é que vocês estão vendo alteração nesse exame? É um lugar bem específico. Na base? Qual? Direita ou esquerda? Calma aí, deixa eu me situar.
Direita. Direita. Direita? É na base direita? Direita. Isso, no ângulo costofrênico aqui à direita. Tá vendo? Isso é um infarto pulmonar. O que é um infarto pulmonar? É o TEP. Tá vendo aqui no lado direito, em perfil, a gente vê uma evidência aqui. Certinho? Certo. Desculpe interromper, eu acho que se você clicar no lapisinho que está à esquerda do seu monitor, você consegue desenhar na imagem. Tipo assim, ó. Isso, agora tá aparecendo. Agora eu vou começar de novo, gente. Pera aí. Certo. Então, pera aí. Enfim, tá bom. Mas é nessa canetinha aqui, não? Isso, é na canetinha, isso. Apontador a laser. E aí? Agora a gente não fica o desenho, a gente só vê o laserzinho. Nossa, se eu soubesse disso antes. Vou ter que voltar. Aqui na consolidação. Vocês estão vendo um broncograma aéreo? Vocês sabem o que é um broncograma aéreo? São os brônquios, né? Essa parte mais, tipo, filamentos. É onde tem ar dentro, né? Então é onde não alterações parenquimatosas, a gente não ele não ocorre no brônquio, então a gente consegue ver ele limpo, certo? Aqui, ó, brônquio fonte, tá vendo? Esquerdo, aí vem os segmentares. Aonde está o brônquio direito? Tá aí? Davi, só tem broncograma aéreo na consolidação. Ó, isso. Ó, e aonde está o brônquio direito? Estão vendo, não? Parece que tem pra cá. Aí, parece que ele vem para cá, né? Aí já não aparece mais aqui, ó. Tá aqui, ó. Só o coto. Aqui é um CA, né? Aqui é um CA nessa origem aqui, ó. Tá vendo? Teve metástase para cá. Pegando todo esse pulmão aqui. Tá vendo? Aqui a gente vê o broncograma aéreo. Aqui não. Mais exemplo de consolidação. Aonde é que ela tá? Superior direito. Primeiro, esse exame ele tá bom? Você está conseguindo identificar todas as estruturas, gordura de ar de osso, osso de músculo, ele está rodado, não está? Que aí, ó, quando você começa a enxergar alguma coisa, você vai ver que está mais avantajado aqui, né? Acho que ele tá um pouco rodado também. Eu acho também, está um pouco rodado. Eu não sei se a Fernanda concorda, ou alguém aí tem algum... E tem a consolidação no ápice direito, né? Isso, eu tô vendo uma consolidação aqui também. Aí. E tem uma rafia aqui, né? Esse coração parece estar um pouquinho mais, né? Ele tá maior, né? Isso, eu tô muito... Ele deve ter feito alguma cirurgia cardíaca. Certo? Então, qual foi a origem dessa hemorragia? Foi uma hemorragia pós-biópsia. Entendi. Certo? E aqui? Cadê a consolidação? Lobo médio direito. Isso. Lembrando que lobo médio é só o direito, tá? Não tem esquerdo. Então, se você falar só lobo médio, você já subentende que é o direito. Tá aqui. Ele tá um pouco rodado também? Vamos lá. Aqui, ó. Tá, né? Sim, tá bem rodado. E ele tá muito penetrado também, né? Porque ele tá muito penetrado.
Ele tá, bem. E aqui, ó, vamos lá, 24. Ixi, o que eu fiz aqui, gente? Isso aqui. Aqui era uma contusão por PAF, né? Cadê o projétil aqui? Do lado direito. Aqui, Fez um efizema subcutâneo aqui também, ó. Olha aqui. Tá vendo? Sim. Agora o padrão intersticial. Ele tem envolvimento do tecido de sustentação pulmonar. É o principal padrão visto na radiografia, que é o reticular, né? E a gente pode ver no lar cístico, vidro fosco. Quer dizer, isso aqui a gente vê na tomografia, tá? Quando a gente vê em radiografia, a gente fala que é um padrão intersticial. Principal causa desse padrão, né? Doença é o edema cardiogênico, que é a insuficiência cardíaca, gerando edema, tá? Vamos lá. Aqui é bem característico mesmo, ele fica bem nervado, né? Esse aqui é um edema intersticial cardiogênico. A gente vê isso bem na fase aguda, então quando o paciente chega com uma insuficiência descompensada, e a gente vê ela na radiografia, a gente pode ver esse padrão. Aqui as linhas B de Kerley, elas sempre aparecem aqui, ó, bem horizontal. Elas não contornam, né? Elas ficam horizontal. Que aparece mais no edema intersticial cardiogênico, tá? Aqui na tomo, é bem essas estruturazinhas aqui, tá vendo? Ele fica nervado mesmo. Na telectasia, é perda de ar, né, nos alvéolos, resultando numa redução volumétrica e aumento da densidade, decorrente da obstrução da via aérea ou de compressão pulmonar extrínseca. É uma opacidade que ela é bem definida, ela obscurece os vasos e não vê broncograma aéreo. E tem redução volumétrica com redução homolateral de suas estruturas, ou seja, onde ele estiver, ele vai reduzir as estruturas desse lado. Então, as principais causas, né? Neoplasia, corpo estranho, plug de muco, tubo endotraqueal mal posicionado e pós-operatório. Geralmente, paciente que faz operação de... agora fugiu a cirurgia, que eles ficam com medo de expandir o pulmão, né? E aí o pulmão ele acaba telectasiando. Aqui a telectasia. Lembrando que uma telectasia, não sei se vocês estão vendo ela aqui, ó. Ela é bem definida aqui, ó. Tá vendo? Que lobo que é esse aqui? É o superior, certo? Ele vem e repuxa aqui, ele faz essa ondinha aqui, assim, ó. Isso não é derrame, tá? Isso é uma telectasia. Aqui outro exemplo. A gente não vê muito bem em PA. Depois, quando a gente joga para o perfil, a gente consegue ver ela aqui. Aqui é lobo médio, né? Aqui outra telectasia e aqui o controle dela quando ela se resolveu. E aí apareceu uma telectasia laminar aqui. Davi, Oi. volta aí. Nessa daí, como que eu sei que é uma telectasia se eu não tô vendo os lobos Porque que tá repuxando? Como que eu sei que não é um... Você não vê vaso, você vê ela bem definida, ela tá bem densa aqui. Tá vendo? Igual a imagem que a gente viu hoje, lembra? Ela tava bem densa. Você não vê o broncograma aéreo também, ó. Tá vendo? E aqui não. Aqui, quando ela foi resolvida, a gente vê só uma laminarzinha aqui. Aqui também eu vejo uma aqui.
também em perfil. Bom, nódulo. Na radiografia, você pode encontrar nódulo e massa. E qual que é a diferença entre nódulo e massa, né? Nódulo, ele vai ser menor ou igual a 3 centímetros. Isso para fins de diagnóstico, né? Porque quando a gente estiver vendo, a gente vai ver se tiver muito grande, a gente chama de massa. Se não, a gente chama de nódulo. Então, as causas mais comuns são essas: granuloma, carcinoma brônquico, metástase, e as menos comuns são essas daqui. Bom, aqui são vários nódulos, um nódulozinho aqui, outro aqui, tá vendo também? Aqui. Agora, por que surgiu, né? Isso foi um CA renal que deu meta em pulmão. Massa, ele é um pouquinho maiorzinho, né? A gente tá vendo o pulmão esquerdo. Perfil, a gente vê ele aqui, certo? Aqui a espinha, ela reduz um pouco a opacidade, ó, então ela não tem alteração. Tá vendo o que eu falei? Ela vem mais radiopaca para menos radiopaca. Aqui é cólon. Bom, e aqui da redução de densidade, né, que são as cavidades. A gente vai ver cisto, cavidade e enfisema. Qual que é a diferença deles na radiografia? O cisto, ele tem uma paredezinha fina, cavidade, ela é mais espessa, e o enfisema, ele não tem parede visível, ele só é destruído, então é cheio de ar, né? Igual aqui, ó, aqui na cavidade, olha só a borda dele, é bem espessa aqui, ó, e uma cavidade aqui central, tá vendo? O cisto não, ó. Ele tem uma paredezinha fina, tá vendo? Agora o enfisema não tem borda, não tem borda definida, né? Aqui na cavidade pode ser uma tuberculose, abscesso ou neoplasia. Cisto pode ser congênito, trauma, né? E a última pulou porque é o DPOC, né? Bom, a cavidade, todo mundo vê aqui a cavidade. E tá bem penetrado, né? Onde está a cavidade aqui? Nesse daqui. Tudo hilo? Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Ele tá mais escurozinho assim, ó, no centro, e tem borda. Tá Por vendo? trás da clavícula, Davi? Hã? Mais ou menos ali por trás da clavícula? É aqui, né? Isso. Onde eu tô apontando aqui, ó. Isso. Isso. É aí mesmo. E É aqui aqui, tem ó, um cabelo. padrão intersticial também, ó. Tá vendo? Ele tem umas ranhurazinhas aqui. Aham. Da história clínica pode ser uma pneumonia também. Ah, Aí, entendi. não é pneumonia, era uma tuberculose. Então a gente sempre necessita de história clínica. Aqui é um infartozinho, que é uma TEP, é a consequência, né, da TEP. Aqui é uma pneumonia por Staphylococcus aureus, ou seja, ele pode cavitar também. Não é só padrão de consolidação, ou seja, pode ser tudo, a depender da história clínica, tá? Então, nunca fechem de diagnóstico só olhando a imagem. Aqui o cistozinho. Cadê o cisto? Quem achava ganhar uma balinha. À esquerda, acima da horta. Aonde? Aqui? Deixa eu ver pra baixo. Aqui?
Eu chutaria ali perto do ventrículo, do átrio direito. Aqui? Isso. Aqui, ó. Mas eu acho que é no lado esquerdo, na Isso, base, no ápice. isso. É? Não, isso? Aqui, ó. Peraí que eu... Eita, meu Deus. Onde? Agora Aponta, você Davi, onde que é? apontou Eu acho errado. que é no lado esquerdo, no ápice, perdão. Aqui, ó. Isso, bem aí mesmo. Aí. Era um êmbolo séptico. Fez um cisto. Tá vendo? Eu apontei era o quê? Acho que é um cisto também. Parece ser, né? Não dá para fechar. Mas é uma coisa que você meio que descreve. Ah, uma estrutura que parece um cisto, né? E tal. Não sei, a gente tá meio que analisando assim, né? Mas aí você acaba vendo um padrão intersticial aqui também, um pouco, né? Não muito. Vendo? Deixa eu ver se o exame está bem rodado ou não, se ele está rodado ou não, né? Aqui parece um pouco, ele não está bem. Veja a cabeça aqui da clavícula aqui a espinha aqui. O enfisema, esse é um pulmão clássico de DPOC, né? Tá bem expandido. Lembrando que no DPOC o ar ele sobe, então ele destrói primeiro ápice, né? Então ele tem essa característica aqui mais aumentada aqui, tá vendo? Cheio de ar, pronto para explodir. Aqui as alterações pleurais, derrames, né? A gente vai ver mais derrames aqui. Então, quando começa a retificar o diafragma, a gente tem um derramezinho de 200 a 300 ml, certo? E de 2 litros a gente pega mais um lobo. De 5 a 7 a gente pega o pulmão inteiro, tá? E tem um derrame subpulmonar também, que ele causa essa alteração aqui, ó. Ele tem o seio costoffrênico aqui, o ângulo, mas ele repuxa aqui porque fica líquido dentro, né? Então ele faz essa alteraçãozinha aqui, tá? Quando é derrame, que é pleural, ele vem e preenche essa estrutura aqui, porque ele preenche lá atrás, depois ele vem aqui na frente e aparece, tá? Então derrame cisural também, que é entre as cisuras, ó. Derrame estéreo-loculado, um EPM. Eu acho que, Ana, eu acho que a gente viu já essa alteração lá no PS, né? Acho que era um EPM. Tava até com um dreno que a gente fazia curativo e tal, enfim. Isso, era mesmo. Ele tava drenando abscesso, né? EPM. Derrame pleural, tem mais duas imagenzinhas aí. Ah, não tô vendo nada. Tá assim, olha aqui, ó. Bem pequenininho aqui. Tá vendo que ele retificou? Então tem de 200 a 300 ml de derrame aqui, certo? Aí a gente pega o perfil e ele tá aqui, ó. Derrame aqui também. Tem um pouquinho aqui. É bem singelo, né? Mas tem. Aqui no pulmão todo. Aqui já era. Aqui vai, sei lá o que vai fazer. Tadinho. Bom, agora no pneumotórax. Ele pode ser muito difícil de você identificar quando ele é pequeno. Então, sempre olhar para a conformação fisiológica, na conformação patológica dele, né? Então, sempre olhar em bordas para ver se você vê a linha pleural, né? E ápices também, porque o ar sobe.
tá? Então, tem uma característica também que você não vê vasos. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o pneumotórax? Sim, né? Aqui, ó. Aqui o pulmão bem retraído, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Contornando certinho. Certo? E aí o coração bem, né? Bem reto. Ele tá bem espremidozinho, ou seja, isso aí tem alterações cardiovasculares também, né? De retorno venoso. Aqui por faca. A gente acompanha aqui, ó. Sempre lembrar que é uma emergência, então quando chegar para fazer exame, não tem que chegar nesse nível, né? A gente sempre tem que estar alerta, fazendo um exame físico, atento, né, a sinais de pneumotórax e tal. E tem o pneumotórax hídrico, né, que é o pneumotórax junto com o derramezinho aqui subpulmonar, né, que é fora. Então aqui você consegue ver os dois. Quando ele tem derrame e pneumotórax, a gente vê os dois. A gente vê a linha pleural aqui, ó. Avaliação de dispositivos. Pronto, chegou no ponto-chave aqui nosso, né? Eu vou falar desses daqui, tá? Então, marca-passo. A gente tem o unicameral, o bi e o tri. O uni geralmente fica no ato direito. O bicameral ele fica no ato direito e no ventrículo direito, que é para fazer o estímulo nessas partes anatômicas, né? E o do ventrículo esquerdo, ele fica no seio coronariano. Ah, mas por que não fica dentro do ventrículo esquerdo? Porque tem muito fluxo, né? Então, o risco de tensionar, arrebentar e tal é grande. Então, ele vai no seio coronariano. Falei. Aqui é unicameral. Ele está bem posicionado ou não? Ah, não sei. O que importa Acho que tá. ele está em ventrículo direito, né? Mas está muito ruim a imagem, né? Mas ele está bem. Ah, parece que passou o pulmão, foi para o intestino. Não, ele está no ventrículo direito aqui. Aqui é o bicameral. O ato direito, certo? O ventrículo direito. Aqui é que está mal posicionado, porque tipo, tinha um que foi rotacionado e aí ele arrebentou e ficou aqui, nesse espaço. E eles deixaram aí. Tipo, minha cachorra tá latindo aqui, vocês me perdoam. Aqui ele tá redundante, ele deu volta e não chegou. Ele tem sempre que estar bem posicionado, tá? No ato direito, ventrículo direito ou no seio coronário. Aqui ele tá tenso demais. Qualquer implicação disso é ele se romper. Bom, o catéter venoso central, ele vem pela jugular, ele vem pela subclave, né? Como é que eu sei se ele está bem posicionado? Sempre 2 corpos vertebrais abaixo da carina. Até 2 corpos vertebrais, tá? Então, ele fica sempre na junção cavo-atrial, que é superior à veia cava... ele sempre fica no nível da junção cavo-atrial superior ou da veia cava superior. E no ato direito ele pode causar arritmia. Peraí, gente, que eu vou falando. Amélia, mãe, chama a Amélia aí um pouquinho. Vamos lá. Nessa radiografia aqui na direita, aqui, esquerda minha, né? Ele tá bem posicionado ou não? Aqui. Não sei se ele saiu do pescoço e foi pro braço, ou do braço. Ele foi acho que ele foi da jugular. Tá bem estranho.
Ele não tá, não. Ele subiu ou ele foi para lá, tá? E aqui? Lembra que Que desceu demais, tá lá dentro do átrio. são dois corpos vertebrais abaixo da Karina. Desceu muito, né? Isso. Eu acho que desceu demais também. Aí, acertou. É aqui o tubo nasogástrico, né? Para a gente ver se ele está bem posicionado, ele tem que estar 10 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. Então, a gente vê esse daqui. Ele ainda está bem posicionado, né? Tá vendo aquele aqui? A ponta do tubo. Quando ele Tô conseguindo ver. E aqui? Ele tá lá no pulmão, né? Sei lá onde é que tá aí. Ele foi pro bronco, certo? Tá bem estranho. Ele foi pro bronco e passou lá atrás, tá no pulmão anterior, né? Posterior. Lá atrás. Aqui ele voltou. Aqui ele ficou no meio. E aqui parece que ele foi... que ele tá um pouquinho antes, né? Aqui também... Aqui eu soltava dieta, hein? E aí? Essa aí eu não soltava, não. Tô brincando. Ele tá no pulmão esquerdo, né? E aqui também, né? E aqui também, ó. Nossa, esse deu muita volta. Me corrija, porque eu não tô conseguindo ver. Aqui não, aqui eu vi que ele selecionou também. Agora o tubo endotraqueal. A gente sempre considera quando ele está bem posicionado, quando ele está na altura da clavícula, né? Ou de 5 a 7 centímetros, isso, de 5 a 7 centímetros acima da carina, mas assim, quando a gente bater o olho, ele sempre vai estar na altura da clavícula. Então aqui a gente tem um TQT, que a inserção dele é aqui, né? E ele dá aqui. Ou seja, ele está aqui na clavícula, ok, certo. Ele não está selecionando. Aqui ele está selecionando, certo? Tá todo mundo vendo isso? Não? Sim. Tá. Selecionando com a mão direita. Aqui também. Aqui está um pouquinho antes da Karina, mas ele está quase entrando aqui. E aqui, ó, ele selecionou tudo e causou uma telectasia, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Vamos ver certinho. Eu acho que é, Davi. É, né? Aqui ele fez um pneumodiastino com enfisema. Dreno de tórax. Lembrando que se for para drenar um derrame, a gente vai ver ele embaixo, né? Sempre encontrar ele embaixo. E se for para drenar um pneumotórax, a gente põe ele para cima. Aqui ele tá para cima. Aqui ele tá para baixo, certo? Drenando derrame. Aqui ele perfurou o pulmão. Certo? Não deu nada, né? Ele não drenou o pneumotórax e nem o derrame. Aqui ele bateu e voltou. Esse aqui foi o residente que passou, certo? Ele fez um enfisema aqui extenso.
Ah, tá. E agora que são as 5 imagens que eu tinha lançado lá no começo. Aqui é para a gente analisar junto, tá? Vamos lá. Então, qual é o padrão que mais se destaca aqui, né? Eu acho. Ah, Eu acho que tem uma atelectasia aí no pulmão, o pulmão esquerdo, não? eu tô vendo um padrão de consolidação, não de atelectasia, porque a atelectasia você vê ela marcando bem. Vamos ver o que era aqui. Ó, era um corpo pulmonar. O que é o corpo pulmonar, né? Ah, aqui, ó, você vê o padrão intersticial também, certo? E aqui também, né? Igual, né? Edema cardiogênico. Vamos ver se a gente acha as linhas B de Kerley aqui. Eu não tô vendo. Mas é um padrão em consolidação também, né? Pode ser um pouco intersticial? Pode, mas eu não tô vendo. Ou seja, com história clínica, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Aqui também. Eu tô vendo ele mais sujo no meio, né? No centro. Parece que é um padrão mais intersticial. Aí, é uma sobrecarga circulatória associada à transfusão, ou seja, ele veio mais intersticial. Ele sobrecarregou o coração e aí extravasou, né? Pro pulmão. Aqui tá tudo sujo. E tem um marca-passo. E ele tá bem aqui, não? Passa bom. A história desse daqui é que esse fiozinho dele, ele era aqui dentro, né? Só que ele não tá aqui dentro, ele tá aqui fora. Esse barulho foi do quê? Alguém levantando a mão? Nada. Aqui também, ó. Ó, eu tô vendo broncograma aéreo, tá vendo? Então esse aqui é mais fortemente uma consolidação. Um derrame pleural também. Aqui, ó. Aqui o derrame. Certo? E aí? Sim. Ó, Esse derrame pleural é na base direita, Davi? isso. Aqui, ó. Tá. Mais de 300 ml, né? Porque ele tá retificando aqui, ó. Sim. Tá vendo? E é isso, gente. Arrasou, amigo. Alguma dúvida? Calma aí que eu vou voltar aqui. Fernando, tá aí?